Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, leremos a segunda frase do versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, apenas a segunda frase. A segunda frase é uma pergunta que Paulo faz a esses irmãos em Corinto. E a pergunta é: foi Paulo crucificado em favor de vós? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Senhor, nós encomendamos a Ti esse tempo, pedimos a ajuda, a direção e a unção do Teu Santo Espírito. Senhor, para aquele que fala, para aqueles que ouvimos, possamos todos estar a Teus pés. Ajuda-nos, Senhor, para a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Essa pergunta, ela é claramente uma pergunta retórica. É uma pergunta que constitui um argumento com o qual Paulo provocou aqueles coríntios. É claro que Paulo não havia sido crucificado em favor deles. Paulo estava escrevendo a epístola. Então, por que a pergunta? Então, claramente era para instigar aqueles coríntios a considerarem com cuidado quem verdadeiramente havia sido crucificado por eles. Não foi Paulo, não foi qualquer pessoa, foi o Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ele foi crucificado em nosso lugar. Uma das coisas que os irmãos têm procurado estabelecer de forma muito clara aí nessas primeiras sessões é que o Senhor, seja nos primeiros 30 anos de vida, seja nos seus seguintes 3 anos de ministério, Ele foi achado perfeito. Não apenas por aqueles que o contemplavam, homens, mas o próprio Deus. Para um homem considerar o outro homem perfeito, talvez não falte muito. Mas para Deus considerar alguém perfeito e aceitável, essa é outra história. Porque o padrão de Deus é muito mais elevado do que o nosso. Deus vê o coração, Deus vê as intenções, Deus sonda o espírito. E foi o Pai quem disse a respeito do seu Filho: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No momento do batismo, como uma aprovação dos primeiros 30 anos. No momento da transfiguração, como uma aprovação de todo o serviço, ministério público que o Senhor exercera até aquele ponto. Os irmãos se lembram que quando Deus estabeleceu a Páscoa, o povo de Israel ainda estava no Egito. E Deus falou com Moisés e deu instruções de como que aquilo aconteceria. E no capítulo 12 de Êxodo é dito basicamente o seguinte: olha, cada família escolherá um cordeiro no dia 10 do mês de Nisan. Se um cordeiro for muito para uma família, chame outra família. E esse cordeiro precisaria ser perfeito, sem defeito. Não poderia ser a sobra do rebanho. Nós não vamos fazer nada com esse mesmo, vai esse. Não. Teria que ser um cordeiro perfeito. E esse cordeiro seria imolado apenas no dia 14 de Nisan. Então, durante esse período, que o cordeiro já havia sido escolhido e separado, certamente ele estava sob observação daquelas pessoas responsáveis pelo sacrifício, para ver se porventura encontravam nele algum defeito que o desqualificasse para aquele sacrifício, aquele momento que foi a primeira Páscoa judaica. De forma paralela, vemos que esses 30 anos, de uma certa forma, depois dos 3 anos de ministério, e até mesmo até as últimas horas de vida do Senhor, ele foi examinado. Não apenas pelos homens, mas principalmente por Deus.
examinado, provado e aprovado. E porque ele foi aprovado, ele pôde se oferecer como sacrifício. Ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, não foi Paulo quem morreu ou quem foi crucificado. Foi ninguém outro a não ser o Senhor Jesus Cristo. E ele foi qualificado para esse momento, essa obra, né, de redenção, de sacrifício. Muito bem. Então, se quem foi crucificado foi o próprio Filho de Deus, e tem um outro aspecto importante que precisamos ver, e os irmãos abram comigo, por favor, em Mateus capítulo 16. Antes de lermos o versículo 21, eu lerei uma citação do irmão Campbell Morgan. O irmão disse o seguinte: há um notável silêncio com respeito à sua crucificação em termos de declarações diretas, até o momento em que sua missão como Messias foi confessada por Pedro. Isso é muito curioso. O Senhor só falou diretamente a respeito de sua crucificação só depois que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 21, capítulo 16 de Mateus. Então, o que antecede esse versículo é precisamente essa declaração de Pedro. E o versículo 21 diz: desde esse tempo, ele marca momento, é dali em diante, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A partir daquele momento, o Senhor frequentemente passou a falar a seus discípulos da sua morte e de sua ressurreição. Mas não devemos nos enganar, irmãos. O Senhor sabia desde muito antes que ele morreria crucificado. Ele decidiu abrir isso para seus discípulos só após a declaração de Pedro. Possivelmente porque ele sabia que seus discípulos não tinham como entender, como apreciar, como interpretar o que aconteceria. Muitos teólogos ficam se perguntando a partir de que momento o Senhor soube de que ele morreria na cruz. Pense bem, ele se fez homem, ele nasceu bebê. Ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a caminhar, como você e como eu. Em que momento da história, da trajetória dele, ele começou a entender que ele era o Filho de Deus? Ele era o Messias e, portanto, deveria morrer crucificado. Possivelmente, eu não arrisco dizer, mas possivelmente, aos 12 anos, no seu bar mitzvah, naquelas perguntas e declarações que ele fez àqueles mestres da lei, os rabinos, possivelmente ele já tivesse clareza dessa realidade, eu não sei. Mas uma coisa é inegável, que ao começar o seu ministério, ele sabia muito bem qual seria o tipo da sua morte. Então vamos escolher alguns versículos para apenas constatarmos isso. Logo no início do Evangelho de João, abra comigo, por favor, João capítulo 2, nas bodas de Caná, versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele sabia que ele tinha uma hora. E os irmãos lembram que essa palavra veio em resposta a uma observação
que Maria fez a ele. E a observação é que o vinho da festa tinha acabado. Agora sabemos que o vinho representa o sangue. Aliás, é assim que o Senhor instituiu a ceia. No cálice disse: este é o cálice da aliança. O sangue que ele derramou. E possivelmente essa menção à falta de vinho, no seu espírito, fez uma conexão. E ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Sabe aquelas coisas que a gente ouve uma coisa e conecta, na nossa mente a gente conecta com outro evento que aparentemente não tem nada a ver. Eu creio que isso aconteceu com o Senhor naquele dia. Ele ouviu a falta do vinho e ele no seu espírito conectou isso ao seu momento de sacrifício. E ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então o Senhor sabia que ele tinha uma hora. Próximo texto aqui ainda em João, pouquinho depois, no versículo 19, quando o Senhor pela primeira vez purificou o templo, ele respondeu uma pergunta que os judeus lhe fizeram. A pergunta está no versículo 18: que sinais nos mostras para fazeres estas coisas? E Jesus lhes respondeu: destruir. Ele não está falando que ele destruiria, destruir é o imperativo. Se vocês destruírem este templo, este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Essa palavra impactou tanto aquelas pessoas que vocês lembram que foi uma das palavras que foram jogadas para ele durante a crucificação. Fala assim: olha, este é aquele que diz que destruiria, percebe que já não entenderam bem o que o Senhor disse, que destruiria o templo e em 3 dias o reergueria. Desça, pois, da cruz e creremos nele. Mas observe que nessa palavra disse: destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Percebemos que o Senhor tinha clareza da sua morte, tinha clareza da sua ressurreição. E um último exemplo, há vários outros, mas acho que esses bastam. É o final da conversa do Senhor com Nicodemos, capítulo 3, versículos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O Filho ser levantado é uma clara referência à sua crucificação. O Senhor sabia que ele seria crucificado. E no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal do Senhor, assim conhecida, logo no início, ele começa essa oração com as seguintes palavras: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Para Maria ele disse: mulher, a minha hora ainda não é chegada. Mas 3 anos e meio depois, aproximadamente, ele disse: Pai, é chegada a minha hora. Então veja, temos aqui aquele que morreria crucificado. Não qualquer pessoa, o próprio Filho de Deus. Ele sabia da crucificação. E ele sabia também que havia uma hora específica para essa crucificação. Não seria qualquer hora. Portanto, a conclusão a que chegamos é que a crucificação do nosso Senhor certamente faz parte do plano de Deus. Não foi um incidente qualquer, não foi um acidente, não foi consequência de uma conspiração humana, não foi outra coisa a não ser a execução perfeita, a seu tempo, de um plano de Deus. E esse é o nosso assunto, pela bondade de Deus, nesse tempo de manhã e ainda na sessão à noite, considerarmos juntos alguns aspectos da crucificação do Senhor Jesus. E 2 aspectos que eu quero talvez inserir
nesse tempo juntos, primeiro é podermos olhar para vários textos, que fique isso como treino para os irmãos depois voltarem a esses versículos, né, e considerarem, meditarem neles. E outro aspecto que eu tentarei introduzir é ler algumas citações de outros irmãos. E isso tem basicamente duas razões. Uma delas, que sirva como incentivo para todos gastarem tempo com boa leitura. Leia. Leia coisas boas. Leia coisas proveitosas. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, né? Seja isso que ocupe o nosso tempo. Mas não é só isso, irmãos. Não é só para encorajar os irmãos, ainda que isso já seria suficientemente útil. Mas é porque, às vezes eu percebo que as minhas próprias palavras são insuficientes para traduzir certos sentimentos. E às vezes eu encontro em palavras de outros irmãos essa tradução. Então eu ofereço isso para os irmãos como forma de nos encorajarmos. Como o Senhor, ao longo dos anos, depositou riqueza na sua igreja. E quando nós vamos à história da igreja e buscamos pepitas aqui e acolá, o que estamos fazendo é colher aquilo que o próprio Senhor plantou. Não é produção do intelecto desses irmãos, mas é a consequência do operar de Deus na vida de cada um. E às vezes foram anos que cada um deles gastou diante do Senhor para chegar a um sentimento que conseguiu exprimir em palavras, e nós o lemos em poucos segundos e somos tão fortemente abençoados. Muito bem, então, pela bondade de Deus, eu tenho basicamente 6 tópicos. Eu vou procurar abordar 3 agora, 3 à noite. E os 3 que abordaremos agora, o primeiro deles é olharmos para a crucificação de forma geral, enquanto o plano de Deus, o propósito de Deus, é alguma coisa especial, algo que Deus preparou, determinou que fosse assim. E depois, os outros 2 itens que veremos ainda hoje, se o Senhor assim permitir, dizem respeito à cruz vista de 2 lados, do lado do homem e do lado de Deus. Normalmente consideramos a cruz vista do lado de Deus, mas hoje nós consideraremos a cruz vista do lado do homem e do lado de Deus. Muito bem. Vamos começar então considerando a cruz nos seus aspectos talvez mais gerais. O Senhor se encarnou e, segundo Paulo aos Filipenses capítulo 2, diz que Ele se fez obediente até a morte. Mas o texto prossegue e faz questão de dizer, e morte de cruz. É como se o Senhor não tivesse alternativa de ser um outro tipo de morte. Claro que existem profecias que precisavam ser cumpridas e seriam cumpridas pela crucificação. Mas apenas por uma questão de argumentação. Por que o Senhor não poderia morrer, sei lá, enforcado? Por que o Senhor não poderia morrer apedrejado? Que, aliás, era a maneira comum dos judeus, né, executarem a pena capital, né? E a razão é a seguinte, que a crucificação é uma forma de morte que produz muito sangue, muita perda de sangue. Há tantas outras formas de morte em que a pessoa não derrama sangue. O sangue do Senhor Jesus Cristo é algo absolutamente fundamental no plano de Deus para a redenção do homem. Então nós vamos começar olhando alguns textos que nos convencem disso, né? E eles estão no livro de Hebreus. Então, irmãos, por favor, abram comigo. Começaremos com Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 4.
Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Existem alguns salmos em que o salmista fala de cobrir pecados, né? O pecado, por algum tempo, podia ser coberto pelo sangue daquelas vítimas que eram oferecidas. Mas esse texto deixa tão claro. Por que coberto? Porque é impossível que o sangue de animais remova pecado. Mas, irmãos, o Senhor, pela sua morte, pelo derramado do seu sangue, abriu um caminho para que Deus removesse o pecado. E nós falaremos mais disso em breve. Versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Essa é a versão da Septuaginta do Salmo 40. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ainda em Hebreus, um capítulo antes, capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Irmãos, a crucificação precisava ocorrer, porque no ato de crucificar uma pessoa, havia muito derramamento de sangue. E o sangue é fundamental, é o único elemento pelo qual pode haver remissão de pecados. Essa é a sabedoria de Deus. Mais para frente vou mencionar algo, porque houve um período na história da igreja em que se levantou um movimento contra a questão do sangue. E o cristianismo foi criticado por ser uma religião sanguinária. Para que falar de sangue? Que coisa é essa? Irmãos, o sangue é fundamental. E o sangue é para Deus. O sangue não é para nós. Há pessoas que ficam clamando poder pelo sangue de Jesus e tantas outras coisas. O sangue do Senhor não nos foi dado para nos conferir poder. O sangue do Senhor foi derramado para tirar o nosso pecado. Para podermos confessar os nossos pecados e termos os nossos pecados perdoados e retirados, removidos. Eles efetivamente como que desaparecem. Voltemos ao capítulo 9 de Hebreus, versículo 22. Final do versículo 22. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, com isso, nós, fechamos esse primeiro passo. Por que a morte do Senhor precisava ser de cruz? Porque Ele precisava derramar o seu sangue. E a crucificação era um meio de execução que produzia derramamento de sangue. Muito bem, mas a cruz, conforme concebida por Deus, ela trata de dois problemas, ela resolve dois problemas simultaneamente. E é tão importante que nós vejamos esses dois problemas. Então, antes de vermos como é que a cruz resolve esses problemas, vejamos que problemas são esses. Então, vamos começar com 2 Tessalonicenses,
Vamos entender quais são esses dois aspectos. E segundo, por que eles conceitualmente se constituem em problema. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Observe esse aspecto. É o aspecto da salvação. E esse texto diz que Deus nos escolheu desde o princípio para é objetivo, propósito, para a salvação isso diz respeito a meio, a forma, metodologia, se você quiser pensar assim, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Agora o texto prossegue, tem outro para. Esse é o segundo aspecto. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Observou? Por um lado, para a salvação, o outro lado, para alcançar glória. São coisas diferentes, irmãos. Com respeito à salvação, o verbo que é utilizado é que Deus escolheu. Agora, para alcançar glória, o que diz aí a sua Bíblia? Qual que é o verbo? Chamou. Chamou. Quando alguém escolhe, fala assim, te escolhi. Não está em questão uma decisão da outra pessoa, você foi escolhido. Okay? Mas quando falamos de chamamento, há um chamado. Então, esse chamado pressupõe que a pessoa que é chamada pode dizer sim, pode dizer não. E aqui onde está o segredo, né, de uma vida cristã completa. Não apenas o Senhor nos escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito. Isso é a escolha dele. A gente sequer entende ao certo como é que aconteceu, porque eu, né? Tanta gente melhor do que eu, tanta gente pior do que eu, né? Porque eu, Deus escolheu, né? Vamos nos alegrar nisso e dar graças a Deus por isso. Ele escolheu para a salvação. Muito bem. Mas ele vai além. Ele chama. Agora, quando se chama, a peteca está do lado da pessoa chamada. A pergunta é, você responderá ao chamado? Você irá até o Senhor? Mas não agora para a salvação. Salvação já está resolvido. É para alcançar glória. Isso tem a ver com o nosso caminhar, isso tem a ver com a nossa conduta, isso tem a ver com o reino. Nós não podemos entrar nisso agora, mas considere isso. São dois aspectos diferentes que estão embutidos em nossa salvação, em nossa vida cristã. É possível sermos salvos e não alcançarmos a glória que Deus deseja que alcancemos, ou que Deus disponibiliza para que seja alcançada. Vejamos basicamente as mesmas dois aspectos no livro de Tito, versículo 14. Falando do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual, versículo 14, capítulo 2 de Tito, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Isso tem a ver com salvação, isso tem a ver com o seu derramar de sangue, remissão. Mas o texto prossegue. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vocês não esperavam ver boas obras nessa conversa, né? Pois é, mas tem sim. E mais, não são boas obras eventuais. Aqui diz purificar
para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, alguém que está atento a boas obras. Eu quero agradar ao Pai para as boas obras, aquelas que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Por quê? Para quê? Para ganhar a salvação? Jamais. Isso é alcançado pelo Senhor, pelo seu derramado, seu sangue, mas é a maneira pela qual somos santificados e alcançamos glória. E o Senhor diz que Ele volta para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, esses dois aspectos. Agora, em que esses dois aspectos se constituem um problema? Será que nós vemos o problema aqui? Por um lado, temos um homem caído, pecador, que Deus deseja justificar. E Deus efetivamente justifica. Agora, como é que Deus pode fazer isso sem Ele afrontar a sua própria natureza santa? A nossa justiça, o nosso senso de justiça é muito fraco. É muito falho. Mesmo assim, quando nós vemos aí fora a justiça dos homens, libertando alguém que todo mundo enxerga que devia estar preso, né? E ele é libertado pela canetada de um juiz, isso nos incomoda, não é? A gente se sente afrontado. Ora, por quê? Porque quebrou-se um princípio, e o princípio é de que todo pecado precisa de castigo. A pessoa errou, a pessoa precisa de castigo, de cumprir um castigo. E quem que é esse juiz que simplesmente dá a canetada e diz, está livre? Ele fere esse princípio. Ora, irmãos, como é que um Deus perfeitamente santo e justo pode, sem ferir esse princípio, sem ferir a sua personalidade santa, justificar o pecador? Vejamos um texto no livro de Provérbios, vai nos ajudar a entender, porque esse versículo fala um pouco desse princípio. Provérbios capítulo 17, versículo 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então vamos pegar só o que é assunto nosso aqui. O que justifica o perverso é abominável ao Senhor. Mas, irmãos, pergunto, o Senhor não justificou o perverso? Então, como é que isso pode acontecer sem Deus se contradizer? Irmãos, a cruz do Senhor Jesus Cristo resolve esse dilema. Porque Ele assumiu toda a culpa. Todo o pecado continuou recebendo o justo castigo. Ele não justificou o perverso, o pecador, a troco de nada. Ele pagou o preço que era devido. O saldo moral deste universo é zero. A dívida foi paga. E então Deus pode sim, na cruz, justificar o pecador e ele continuar sendo Deus Santo. Observe essa expressão aqui, declaração de Charles Spurgeon. Ele disse: a menos que Deus deixe vago o trono do universo, o pecado precisa ser castigado e banido da sua presença. Esse irmão Charles Spurgeon, falando de um texto, vamos ler esse texto em Isaías, capítulo 38. Fiz essa observação para os irmãos em Belo Horizonte há pouco tempo. Eu achei tão preciosa essa observação. Faz parte do cântico de Ezequias. Ezequias foi aquele rei que pediu
Deus disse, olha, você vai morrer, e ele chorou tanto e orou a Deus, Deus se compadeceu, e Deus lhe deu 15 anos a mais de vida. Essa história, ela aparece em Crônicas, aparece em Reis, aparece aqui também em Isaías, mas o cântico de Ezequias só aparece aqui em Isaías, né? E o versículo 18 é o único versículo que leremos desse cântico. Aliás, perdão, capítulo 38, versículo 17. Isaías, capítulo 38, versículo 17. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Lançastes para trás de ti. Algumas traduções dizem, lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. E aí o irmão Spurgeon, ele diz assim, onde é as costas de Deus? Onde é que são as costas de Deus? Um Deus que é onipresente, que tudo vê. O texto diz que lançou para trás, ele colocou o pecado num lugar que ele não vê. Mas Deus tudo vê. Deus está em todo lugar. Então ele chega à conclusão de que Deus sumiu com o pecado. Pôs o pecado num lugar que não existe mais pecado. Isso é justificação. Justificação não é fazer, ok, tudo bem, passou, bola para frente. Não. Justificação é como se não tivesse havido jamais pecado. Mistério, irmãos. Por isso, quando João Batista viu o Senhor, ele o apontou e respondeu a pergunta que havia pairado no ar por 1500 anos, desde quando Isaac perguntou a seu pai, olha, estou vendo o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? 1500 anos depois, João Batista olhou o Senhor passar e disse, eis o cordeiro de Deus, que tira, remove, desaparece, some com o pecado. Irmãos, quanto será que terá custado para remover o pecado? Às vezes a gente vai, come alguma coisa, faz lambança e fica uma manchinha aqui, né? E para remover essa mancha, sai o pano, mas a mancha não sai, né? Já reparou? Quando você fala assim, pô, não consegui tirar, tirei. Você tirou a mancha, tirou o pano, tirou tudo. Já ficou um branco ali, né? O Senhor desapareceu com o pecado. Ele tirou o pecado pela sua morte na cruz. E o segundo problema? O segundo problema é, somos chamados para uma vida santa. Mas aí como fazer? O que está em nós, a menos a cruz, seria a vida de Adão? E eu creio que a essas alturas dos acontecimentos estamos todos de acordo que a vida de Adão não nos ajuda a levarmos uma vida santa. Vocês conseguem imaginar Adão em si mesmo? Porque, eventualmente, eu acho que Adão creu no Senhor. Creu na promessa que foi feita lá em Gênesis 3. Isso significa que nós encontraremos com Adão. Eu não sei qual que vai ser a nossa reação perante ele, irmãos. Sinceramente, eu não sei como que vai ser, né? Alguém já disse que nós vamos reconhecer Adão lá no céu, quando tiver alguém correndo e todo mundo correndo atrás, falando, pega, pega. Esse é o Adão, e quem está lá na frente é o Adão. Mas enfim, alguém em Adão, com as aptidões de Adão, a gente não consegue enxergar sendo glorificado com a glória de Deus. Ora, então, como é que a gente faz, como é que a gente vive essa vida? Eu uso uma ilustração muito simples, porque a gente pensa sempre na salvação do Senhor como aquele que pagou a nossa dívida, uma dívida imensa. Ele mesmo utiliza essa ilustração. Então você deve uma quantidade absurda de dinheiro para alguém vem e te dá
exatamente o valor da dívida, e você finalmente fica absolutamente livre da dívida. Mas você não tem R$2 para pegar um ônibus. Você não tem R$10 para fazer um lanche. O que aconteceria se parássemos ali? Antes de você deitar à noite naquele dia, você já teria mais dívida. O Senhor não apenas pagou a dívida, Ele tinha que prover os recursos espirituais para vivermos uma vida que agrade a Deus. E se nós quisermos, irmãos, eu estou utilizando o verbo querer, se nós quisermos alcançarmos glória. O problema do ser humano é a sua vontade. Às vezes você pensa assim, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho isso. Esquece disso, irmão, você não quer, é diferente. O Senhor disse, quem quiser, vir após mim. Quem quiser. Você quer? Essa é a pergunta, essa é a questão. Então, na cruz, Deus também resolveu esse problema. E vamos ouvir isso nas palavras do testemunho próprio de Paulo, no capítulo 2 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Começando ao final do versículo 19. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé ou em fé, no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aqui está, estou crucificado com Cristo. À noite nós voltaremos a esse texto. E graças a isso, graças à crucificação de Cristo, ele pôde dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a única maneira de respondermos ao chamado do Senhor para alcançarmos glória. Não vivermos por Adão, pelos nossos recursos naturais. E olha que nós temos muitos recursos naturais bons, que são dádivas de Deus. Mas não é com isso que Deus quer que nós o sirvamos. Nós precisamos servir com a vida de Cristo. Estou crucificado com Cristo. O meu Adão está crucificado com Cristo. Logo, eu não mais preciso viver. Alguém já disse muito propriamente o seguinte, que o Senhor morreu para que nós não precisássemos morrer. E o Senhor morreu e ressuscitou para que nós não precisássemos viver. Nós, com o nosso esforço, com as nossas ideias, né, como Pedro, com as nossas boas intenções, mas Cristo. Nós temos que achar esse padrão. Permitir que o Senhor manifeste por meio de nós. E assim como João Batista disse, importa que Ele cresça. A gente diminui, Ele cresce. Se nós estivermos diante do Senhor, contemplando o Senhor, seremos transformados. Isso será um processo natural. Não se preocupe, não se esforce para tentar agradar a Deus. Só agradamos a Deus em Cristo Jesus. Tudo isso é resolvido pela cruz do nosso Senhor. Deixa eu ler mais uma citação. Essa vem desse livro, As Crises do Cristo, do irmão Campbell Morgan. Ele disse assim, estes são os problemas com os quais a cruz é abordada. Pode um homem ser justificado diante de Deus e ser santificado em sua própria experiência concreta? Pode o pecador ser tão exonerado de culpa a ponto de ter uma consciência livre de ofensa? Pode o homem cuja capacidade foi paralisada pelo vírus do pecado ser transformado a ponto de capacitá-lo a viver e a fazer o que não é capaz? Pode o homem ser habilitado a traduzir a visão de um ideal na realidade da vida diária? A não ser pela cruz
esses problemas frustram toda a sabedoria do homem e ainda desafiam todas as tentativas de solução. Esses problemas foram solucionados pelo mistério do sofrimento de Cristo. Muito bem. Precisamos avançar agora com um pouco mais de celeridade. Vejamos esses dois aspectos da cruz, por um lado do homem, por outro lado de Deus. E começamos com Atos capítulo 2. Vamos voltar àqueles versículos do discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Leremos o versículo 23. Sendo este, falando do Senhor, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Observe esse versículo que diz. Diz que o projeto da cruz, a determinação da cruz era a presença de Deus. Mas ele não eximiu aquelas pessoas da responsabilidade. Ele diz, vós o matastes. Então na cruz vemos duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Por um lado, o homem crucificou o Senhor. Por outro lado, o Senhor foi crucificado por plano e propósito de Deus. Então temos esses dois aspectos. Então vamos considerar muito rapidamente o primeiro deles, que é que o homem determinou crucificar o Senhor. Para nos ajudar nesse argumento, vamos abrir um exemplo. Marcos capítulo 5. Um daqueles eventos do ministério do Senhor. Observe a partir do versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo. Observe a descrição que o texto faz da situação em que se encontrava essa pessoa. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O Senhor o libertou. Versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, preste agora atenção, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Agora, irmãos, observe esse versículo 17. Por um lado é um mistério, mas por outro lado, nós sabemos a razão disso. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. O Senhor, tendo feito o que Ele fez, eles chegaram e falaram assim, Senhor, vai embora, fica aqui não. Por causa dos porcos. E aquele homem, a restauração que Deus fez naquele homem não conta? Irmãos, percebem a depravação do coração do homem? Senhor, vai embora daqui. Ao contraste, versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Nós não leremos, mas felizmente Cláudio já leu esse texto, e ontem à noite também, Salmo 2, quando fala que os
povos, as nações, os príncipes se levantam e conspiram contra Deus e o seu ungido. Rebelião, sacudamos dele as nossas as algemas. Irmãos, desde quando o Senhor nos algema? Para pensar. É assim que eles se sentem. Rebelião. Senhor, vai embora. Nós não queremos o Senhor aqui. Esse é o coração do homem. Capítulo 19 do Evangelho de João. Versículo 15. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Eles disseram do Senhor: ele não reinará sobre nós. Que reine César. Ele não. Fora com ele. Senhor, sai da nossa terra. Sacudamos de nós as suas algemas. Rebelião após rebelião. Versículo 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Se não me engano, irmão Campbell Morgan, que diz que ao escrever essas palavras, Pilatos estava demonstrando todo o desprezo que ele tinha pelos judeus. Mas sem ele saber, ele se tornou escrivão de Deus naquele momento. Ele escreveu: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Porque é precisamente isso que ele é. E sabemos qual que foi a reação, mais uma vez, das pessoas. Falaram: não, diz que ele disse que é Rei dos Judeus. Ele não é o nosso Rei. Então, irmãos, olhamos para a cruz do lado do homem, e o que vemos é que Deus permitiu que o homem manifestasse na cruz tudo aquilo que ele é, na sua essência. Ao olharmos para a cruz, nós não podemos eximir o homem de culpa, dizer: deu errado por pouco. Não, irmãos, a rebelião foi total. Foi total. Deixa eu ler um trecho aqui. Na cruz vemos que, do ponto de vista do homem, ocorreu a rejeição do rei, como acabamos de ver aqui. O homem se manteve rebelde a Deus. A destruição do sacerdote. O homem não desejava voltar-se para Deus. E também o silenciar do profeta. Não deve ser permitido que a luz brilhe sobre as trevas. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esses versículos foram João 1:9 e João 3:19. E agora deixa eu ler mais uma citação. O irmão se chama Robert McChain Edgar. Edgar é o sobrenome dele. Olha que bonito que ele disse. Falou: todas as ondas do dilúvio, o fogo escaldante de Sodoma, o saque de Jerusalém, toda a fome, pestilência e agonia, não conseguem proclamar de maneira tão inequívoca como a cruz o quão real é a ira, o quão terrível é a justiça do Altíssimo no que se refere ao pecado. Com tudo isso, maravilha das maravilhas, essa mesma cruz de Cristo, que é a manifestação da ira de Deus, também é a revelação do amor divino. E aí vemos o outro lado da cruz, que é o lado da expressão de Deus na cruz. A cruz, Cristo crucificado, ele é loucura para o homem, mas é a sabedoria de Deus. O homem natural não compreende a cruz, porque se o tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor. E o que Deus fez na cruz? Vamos ler versículos que apenas mencionamos anteriormente, Romanos capítulo 6.
a partir do versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Esse texto começa dizendo, sabendo isto. Precisamos saber isso. Precisamos conhecer essa realidade, de que o nosso velho homem foi crucificado. Okay? Veja também agora o versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma coisa é saber, outra coisa é se considerar. É o irmão Watchman Nee que no livro A Vida Cristã Normal descreve, ele detalha isso muito bem. A menos que a gente saiba, nós não nos consideraremos. Mas só saber não garante que nós nos consideraremos. Muito bem, então você sabe que o seu velho homem foi crucificado com Cristo? Se você sabe, então considere-se morto. Considerar morto ao pecado é não dar atenção ao pecado. Quando a tentação vier, ignore o pecado. Responda ao tentador como o Senhor o fez pela palavra. Tente tentar um morto. Próxima vez que você for a um velório, observe. E só imagine, não faça isso não, porque pode ser mal interpretado. Imagine-se chegando do lado do caixão e diz alguma coisa assim, bem rude, para aquele corpo. Vê se ele mexe, vê se ele reage. É isso. Nos considerarmos mortos ao pecado, estamos inertes para o pecado, mas vivos para com Deus. A hora que Deus suspirar, nós estamos ali, atentos. O Senhor fala, o Senhor mexe, se move. Mantenha um dedo em Romanos, vamos a 1 Coríntios, capítulo 15, versículos já foram mencionados. Vamos olhar esses textos. O irmão Mário fez essa observação, acho que foi ontem. Capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, não é o segundo, é o último Adão, é o fim de Adão, é a conclusão de Adão. Acabou com Adão, por quê? Porque Adão está crucificado com Cristo. Romanos 6:6. Sabendo nós isto, estamos crucificados com Cristo. Bem? Mas mantenha agora um dedo em Coríntios, nós vamos voltar em 1 Coríntios capítulo 15, agora sim, Romanos 6 de novo, versículos 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. E em 1 Coríntios, capítulo 15, continuando a leitura, versículo 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, Adão, primeiro homem. O segundo homem é do céu. Então, na morte de cruz do Senhor, ele se tornou o último Adão, levou Adão consigo. Mas quando ele ressuscitou, Adão ficou lá e ele se tornou o segundo homem. E essa é a nossa posição, é assim que devemos viver. Vou concluir então com quatro citações. As primeiras 3 são do irmão Campbell Morgan e a última é do irmão Spurgeon. Na cruz, Deus justifica o pecador e Deus, permanece eternamente justo. É a graça de Deus
manifestando-se em perfeita sabedoria. A graça na cruz é a declaração da inquestionável autoridade de Deus. É a revelação e a operação do seu amor inextinguível. É o esplendor da sua patente sabedoria. Deus não abandonou o homem na cruz. A vontade do amor foi superior à vontade da rebelião. O homem rejeitou o trono de Deus, mas Deus não deixou o trono vazio, nem por um instante sequer. Quando os homens se levantaram e disseram, crucifica, Deus estava dizendo, vai lá, manifesta tudo o que vocês são. E convençam-se de que vocês precisam de um Redentor. E Ele morrerá por vós. Deus estava no comando o tempo todo. Citação do irmão Campbell Morgan. Essas duas são do livro As Crises do Cristo. Os homens lançaram nas trevas o seu rei. E mesmo nas trevas, ele permaneceu rei. Prosseguindo com o seu reino em amor. Não foi mera imposição de autoridade. Não foi apenas a insistência no governo. Não foi só a defesa de um direito. Pois se isso fosse tudo, Deus poderia ter estabelecido todas essas coisas livrando-se do homem. Esses não são os princípios defendidos e revelados na cruz. A cruz é a insistência do amor. Ela é a persistência do amor. É o amor que sustém o trono nas trevas. Não fosse o amor, não haveria cruz. Cada realidade violada dentro do propósito divino poderia ter sido reestabelecida pela destruição daquilo que havia claramente falhado. O amor, por persistência e determinação consciente, permitiu ao homem expressar seu pecado na cruz. E naquele ato de expressão plena e final, a graça ocupa o trono, move o cetro e revela, como de nenhum outro modo, a autoridade de Deus e a sua motivação de amor. A última do irmão Campbell Morgan. Está consumado. O poder do inimigo do pecado terminou na cruz. Não em qualquer outro lugar. Portanto, se os homens não entrarem em um relacionamento pessoal com a cruz, o pecado ainda será um elemento de força ao qual os homens não podem fazer frente. Qual é a nossa relação com a cruz? Se nós não tivermos uma experiência de cruz, o pecado ainda é um problema para nós. E por fim, palavras do irmão Charles Spurgeon. Naquele curto período sobre o madeiro, a infinitude de sua natureza o capacitou a propiciar à justiça de Deus uma vindicação que é melhor do que se todos aqueles por quem ele morreu tivessem ido para o inferno. Se todos se perdessem, a justiça de Deus não teria sido vindicada de forma tão completa como quando seu próprio e amado Filho suportou a justa ira do seu Pai, para que nós nunca a tivéssemos que suportar. Sabedoria de Deus, a cruz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fale no nosso coração, que nós aprendamos, irmãos, a apreciar o que o Senhor fez e alcançou na cruz, e lembrarmos que há um chamado que está sobre nós. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Toda a provisão advém da cruz do Senhor, da obra do Senhor. Nós não somos chamados para um esforço pessoal. Somos chamados para dizer como Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o segredo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Somos gratos a Ti, Senhor, eternamente gratos, pela Tua morte e morte de cruz. Senhor, e somos gratos porque percebemos que isso transcende a nossa capacidade de compreensão e de expressão. Afinal de contas, Tu és Deus.
E os teus caminhos são muito mais elevados que os nossos caminhos. Mas é nosso privilégio nos sujeitarmos a Ti nessa manhã, em adoração, Senhor, e em contemplação pela maravilha que o Senhor fez. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.